Olá, meus amados, a paz do Senhor. Eu estou ainda um pouco doente aqui de gripe, essas coisas. Já fui ao médico, estou tomando remédio. Fiz o teste de Covid, graças a Deus deu negativo, mas eu não posso parar de fazer o meu trabalho principal e que eu amo fazer, que é falar do amor de Deus. E aqui em Atos capítulo 17, começando no versículo 15, né, onde Paulo ele está em Atenas e ele vê que a idolatria de lá é tão grande, mas ele chega a um lugar onde ele vê vários altares. As pessoas preferem acreditar em coisas feitas por mão de homens, se você entende o que eu quero falar. Então hoje se acredita muito naquilo que se vê, mas nós sabemos que a fé nos faz ver coisas que não estão ao nosso alcance. É pela fé que nós entendemos que Deus ele fez todas as coisas, Ele nos criou, sabe? Ele criou os céus e a terra, criou tudo que era na terra e criou nós também, o ser humano. E nessa fé que nós temos em Deus também, nós temos fé para receber ainda os seus milagres, porque Ele é um Deus de milagre. Nós cremos nele. E aqui no versículo 22 de Atos 17 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, ou supersticiosos, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então esse Deus que nos criou, foi Ele que nos deu a vida, o fôlego de vida, e foi Ele que criou tudo aquilo que nós vemos, né? O céu, a terra, os mares. Ele é um Deus de poder, um Deus criador. E hoje as pessoas preferem acreditar em coisas feitas por mão de homens e que são mesmo carregadas, né, por homens, por pessoas. Mas a própria palavra diz, né, que o nosso Deus, Ele tem olhos e vê, tem mão e apalpa, tem olho e vê, tem ouvido e escuta, tem mão, Ele se move, Ele é vivo, Ele não é morto, Ele não foi criado, Ele existe sempre, não foi criado por pessoa. E é esse Deus que muitos, mas muitos mesmo não conhecem, porque é pela fé que nós conhecemos e servimos a Deus. E muitas pessoas não acreditam em Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que não acreditam em Deus. E tem pessoas que acreditam numa força maior, que tem algo superior, alguém superior. Mas nós conhecemos a Deus, o Deus da Bíblia, né? Por aquilo que nós lemos a palavra desde Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós sabemos que existe um Deus que nos criou, que nos formou. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Então é esse Deus que nós conhecemos através da pessoa de Jesus Cristo. Eu conheço Deus hoje, não só de ouvir falar, mas eu já tenho muitas experiências, porque é pela fé que nós acreditamos. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o que Deus ele fez através dos apóstolos, o que foi que Jesus fez, o que foi que os homens de Deus fizeram. Tudo isso foi Deus nessas pessoas, foi Deus agindo através deles. E isso é poderoso demais. É esse Deus que eu quero apresentar e vou sempre apresentar para vocês aqui.
Então esse Deus é um Deus que nos ajuda, que ouve a oração daqueles que oram com fé, daqueles que são sinceros, aqueles que se arrependem e recebem também o perdão de Deus. O que Deus ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Nós somos seres humanos, pecadores, falhos, mas Deus ele não falha, ele não tarda. E ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Jesus, ele é conhecido, é falado desde o livro do profeta Isaías, desde o Antigo Testamento. Jesus não tinha ainda vindo em carne, ele não tinha nascido ainda. Ele já existia, mas ainda não tinha vindo. Então, quando Jesus ele veio, muitos acreditaram e muitos não acreditaram. Mas nós acreditamos. E ele morreu e ressuscitou mesmo, como ele tinha dito que ia ressuscitar. Então ele morreu para perdoar os nossos pecados, para trazer nós para perto de Deus. E esse é o Deus que eu sirvo. E quem é discípulo de Cristo vai querer fazer as mesmas coisas que ele fazia. A doutrina que eu quero seguir, a doutrina de Jesus, aquilo que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Jesus disse também antes de morrer que era para nós pegar o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas quem não cresce seria condenado. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra de Deus. Não é nós que condenamos as pessoas, mas a própria palavra diz. Mas que condenação é essa? A vida eterna, mas há uma morte também separada de Cristo. E não é a morte física, porque todos nós vamos um dia, mas é espiritual, uma vida separada de Deus. Amém? Não sei se você entendeu essa palavra hoje, mas eu quero te dizer que Jesus é o Filho de Deus e que só há salvação em Jesus, não há salvação em religião, igreja e placa de igreja não salva ninguém, nenhuma religião salva ninguém, mas Jesus Cristo morreu para nos salvar. Amém? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz do mundo, ele é a fonte de água viva, ele é a videira verdadeira. Se nós estivermos desligados de Jesus, é como uma planta que foi cortada, um galho, e nós somos os galhos que morrem, murcha. Amém? Então, ele é a videira verdadeira, ele é o Salvador, o Filho de Deus, que hoje ele está sentado à direita de Deus, mais um dia virá buscar aqueles que crê. E eu espero sim a volta de Cristo. Os crentes, os santos do Senhor esperam ardentemente por essa volta dele. Ele vai voltar. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração nesse dia. Se você tiver uma Bíblia, leia para você não ser enganado por outras religiões. Sabe, para você não ser enganado mesmo. Leia a Bíblia, procure estudar a palavra. Sabe, as pessoas são muito enganadas hoje. Jesus, ele é simples. E é ele que é o caminho. Sem Jesus não há salvação. Ele é o nosso Salvador. É nele que nós encontramos a salvação. Tá certo? Fique com Deus, fique na paz. E Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém?